Amém, irmãos? Graça e a paz. Quero convidar você para se juntar a mim, para nós começarmos mais um culto. Queria que você, aí na sua casa, com a sua família, você reunisse sua família, chama, às vezes, o seu parente que está meio distraído aí, avisa que começou o culto, você às vezes está lavando louça, fazendo algo. Queria que você se voltasse para o Senhor nesse momento, você que também está aqui. Queria que todos nós ficássemos de pé nesse momento, amém? Para nós começarmos mais um culto. Aleluia. Eu queria perguntar algo para você, você que está aqui, você que está aí na sua casa. Você está alegre, sabe, com o Senhor? Você se alegra no Senhor? Eu queria ler com você um versículo. Abre sua Bíblia comigo no Salmo 126. Salmo 126, versículo 1. Eu queria que você acompanhasse a leitura comigo. Amém? Vamos ler juntos. A palavra de Deus diz assim: quando o Senhor trouxe os exilados de volta a Sião, foi como um sonho. Nossa boca se encheu de riso e cantamos de alegria. As outras nações disseram: o Senhor fez grandes coisas por eles. Sim, o Senhor fez coisas grandiosas por nós. Que alegria! Restaura, Senhor, a nossa situação. Como os riachos revigoram o deserto, os que semeiam com lágrimas colherão com gritos de alegria. Choram enquanto lançam as sementes, mas cantam quando voltam com a colheita. Amém? Você crê nisso? Sabe, esse é um salmo muito poderoso, porque ele fala de um estilo de vida de alegria. Sabe o que esse salmo está dizendo aqui quando ele fala que aqueles que semeiam com lágrimas, com júbilo, com alegria, eles colherão? Sabe, a palavra de Deus está dizendo para você que ainda que você passe por um momento ruim, ou às vezes que você passe por um momento de conturbado, a alegria, sabe, a paz, a mão do Senhor certamente vai vir para você. Sabe, a palavra de Deus diz que ainda que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Sabe, ainda que nós estamos passando por um momento de adaptação, um momento que, sabe, é um momento conturbado no mundo todo, mas nós temos a alegria de saber que certamente o Senhor cuida de nós, e certamente nós vamos colher com alegria. Amém? Esse versículo, no comecinho, ele fala que quando o Senhor restaurou nossa sorte, nós ficamos como os que sonham. Sabe, você consegue imaginar que é isso? Ficar com alguém que sonha. Sabe, alguém que sonha é a pessoa que fica motivada, que fica alegre. Eu queria convidar você, sabe, nesse culto, nesse momento, sabe, a se alegrar no Senhor. Sabe, abrir a sua boca, confessar: Senhor, ainda que nós estamos passando por um momento difícil, momento de adaptação, certamente o amanhecer vai vir, e o Senhor vai nos encher com alegria, e já tem nos enchido, e já tem enchido a sua casa com a alegria. E a partir desse momento que nós começarmos a orar durante esse culto, você vai perceber, o Senhor vai te transbordar de uma alegria. Sabe, a alegria que fala nesse sábado não é uma alegria de dar uma risadinha. Sabe, a alegria que fala, o versículo fala uma expressão de dar gritos de alegria. Já ficou muito alegre? Sabe, o Senhor quer te deixar como aqueles que sonham, que se alegram. Esse é o desejo dele para você nesse culto, nesse momento. Amém? Eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento, abrisse a sua boca para orar e principalmente se alegrasse no Senhor. Se alegrasse no Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, porque aqueles que semeiam com lágrimas, com júbilo colherão. Oh Jesus, obrigado. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. O Senhor cuida de nós. O Senhor restaura a nossa sorte. Obrigado porque os outros, as nações, as pessoas que estão ao nosso redor olham para a nossa vida e eles testemunham grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Eu declaro grandes coisas o Senhor já tem feito pela sua família, pelos seus filhos, pelo seu cônjuge. Eu declaro que o Senhor tem feito grandes coisas na sua célula. O Senhor tem feito grandes coisas aqui na Igreja Videira de Jundiaí, nessa cidade. Nós agradecemos e enchemos nosso coração de júbilo, porque o Senhor cuida de nós. Oh Jesus, a luz do justo é como a luz da aurora. Ao amanhecer ela começa fraca, mas ao meio-dia não tem dúvidas.
Oh Jesus, eu declaro, Pai, que o coração dos meus irmãos é cheio dessa alegria, com esse júbilo de saber que nós somos amados, de saber que o Senhor cuida de nós, Pai, de saber que o Senhor nos favorece. Eu quero que você nesse momento ore pela sua família, sabe, que você se junte com a sua família e juntos você agradecesse ao Senhor e dissesse para a sua família, sabe, diz para o seu filho, para o seu cônjuge: nós somos favorecidos, nós somos amados, o Senhor cuida de nós, o Senhor tem feito grandes coisas por nós, o Senhor tem feito grandes coisas pela nossa família, o Senhor tem feito grandes coisas nessa casa. Declara sobre a sua família isso, sabe, e comece a encher da alegria, da paz de saber que você é amado, a sua família é guardada, os seus filhos são guardados. Grandes coisas o Senhor tem feito por você e pela sua família, e Ele quer te encher de muita alegria. Eu declaro alegria na sua casa, em o nome de Jesus, amém, aleluia. E com essa alegria, sabe, com esse mover e com esse embalo do Espírito, produzido pelo Espírito Santo, eu queria que você louvasse o Senhor, agradecesse, amém, aleluia. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Oh, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar, Senhor. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Vamos declarar juntos o véu. O véu que separava
já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar, Senhor, e só pra te adorar, fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Eu quero te perguntar, você sabe por que nós estamos reunidos na presença do Senhor? É para entregar o louvor que é devido somente a Ele. Aleluia! Eu quero compartilhar algo para vocês adorarem em espírito e em verdade. O Senhor, Ele está em busca de verdadeiros adoradores, amém? E o Senhor, Ele não está se importando se a sua voz é afinada, se a sua voz é bonita. Ele está interessado na condição do teu coração. Desde que você tenha um coração de adorador, um coração de servo, de filho, Ele recebe o seu louvor e maravilhas Ele faz no nosso meio. Eu convido você a ter esse coração nesse dia, essa condição de adorar, de buscar ao Senhor em espírito e em verdade. Abre a sua voz aí na sua casa, vocês que estão aqui, e adore, porque o Senhor está às portas, amém? Aleluia! Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Adore a Ele, igreja. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Onde estão os adoradores? Cante os reinos. Eles se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Declare os reinos. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer
pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Declare teu reino, o teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Oh, o teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Nós te adoramos, Jesus. O reino é teu, o Senhor está no controle. Aleluia! Vamos celebrar a Ele. Declara, igreja, teu reino. O teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Nós te adoramos, Senhor. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Aleluia! Onde estão os adoradores? Glória, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! 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 Nesse mesmo espírito de adoração, feche os teus olhos. Feche os teus olhos e busque o Senhor. Busque a face de Deus. Às vezes nós procuramos em todos os outros lugares, mas a nossa saída, o nosso refúgio está bem diante de nós. Aliás, está dentro de nós. Aleluia. Eu procurei outro lugar, outras pessoas, em tantas coisas. Eu procurei outro lugar, outras pessoas, em tantas coisas, mas descobri teu rio em mim e transbordei do teu amor. Sinto fluir, sinto teu rio de vida aqui. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, Em tantas coisas tantas coisas. nós procuramos. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas. Mas eu descobri que somente o Senhor é o caminho. Seu rio em mim e transbordei do teu amor. Sinto fluir teu rio de vida. Sinto fluir
de vida aqui. Eu quero beber. Tuas águas. Oh, Eu quero beber. queremos mais da sua água, Vou Senhor. mergulhar no teu rio. Saia da Vou superfície. mergulhar. Mergulhe no Senhor. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Oh, eu quero, Senhor. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar, eu quero beber. E eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar. Sinto o fluir do Espírito. Ora, Vida aqui. sinto fluir teu rio de vida. Declare: sinto fluir, sinto fluir teu rio de vida aqui. Oh, sinto fluir teu rio de vida aqui. Queremos beber, Senhor. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar. Eu vou mergulhar, Senhor, nos teus rios. Oh, queremos mergulhar em ti. Queremos sair, Senhor, do raso para irmos mais profundo de intimidade contigo, Deus. Por isso nós declaramos: eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar. Amém, irmãos? É um privilégio, uma alegria muito grande nós estarmos envolvidos com as coisas do Senhor. E uma das coisas que nós podemos nos perguntar é: que lugar Deus tem na nossa vida? Qual é o lugar que Ele realmente está colocado na nossa vida? Será que Deus é o dono da nossa agenda? Será que Deus é o dono do nosso ganho? Será que Deus é o dono do nosso trabalho? Onde será que Deus está colocado na nossa vida? Sabe, muitas vezes as pessoas se dizem cristãs, mas qual é o lugar que Cristo ocupa na vida de cada um? Isso é importante. Temos dizimado o nosso tempo, temos dizimado do nosso trabalho, temos dizimado da nossa vida por inteira ao Senhor. Será que temos feito isso? Irmãos, muitas vezes o dia a dia, o cotidiano, os projetos, os objetivos,
As ambições nos tiram o privilégio de termos Cristo como primeiro na nossa vida. E eu queria ler Filipenses 3:8, o apóstolo Paulo dizendo, acho que todos estamos emocionados hoje. O apóstolo Paulo diz: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Se nós vemos a vida do apóstolo Paulo, condição social lá em cima, conhecimento lá em cima, mas no momento que ele conheceu a Cristo, tudo se transformou em refúgio. Refúgio. Então eu queria convidar você a colocar no seu coração, a se envolver com essa obra de uma maneira onde esta obra de Cristo ocupa o primeiro lugar na sua vida. Nos dízimos, nas ofertas, no seu tempo, na sua leitura bíblica. Ele é o primeiro. Ele é o primeiro. Ele é o primeiro. E nós dizemos isso com um coração cheio de alegria, pelo privilégio de conhecermos a Cristo e nos envolvermos com a sua causa. Amém. Eu vou orar com você. Coloca no seu coração qual será o seu dízimo, qual será a sua oferta. Eu não estou só falando de dinheiro, mas eu estou falando no envolvimento pleno da sua vida. Entrega ao Senhor. Amém. Você terá indicação de como ofertar, dizimar. E nós vamos orar para que Deus nos dê sabedoria. Sabedoria para que o mundo não nos envolva com projetos, com ambições totalmente distantes daquilo que Deus quer para a nossa vida. Amém? Aí na sua casa, abrace a sua família. Abrace aqueles que estão perto de você. E coloque diante de Deus que Ele é o primeiro. Em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, nós oramos e colocamos a nossa vida diante do Senhor. E queremos nos entregar por inteiro ao Senhor. O Senhor é o dono da nossa vida, do nosso trabalho, do nosso ganho. Tudo que temos é Teu, Deus. Como igreja, nós nos entregamos a Ti, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Os irmãos podem se assentar aí. Aleluia, aqui também. Em nome de Jesus. Aleluia. Tenta desligar os instrumentos para mim, para não dar nenhuma microfonia. Aleluia. Glória a Deus. Vê se muta só os instrumentos. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. É uma alegria enorme nós estarmos juntos. Amém, irmãos, aí na sua casa, ou os poucos irmãos que estão aqui no prédio. Oh, Jesus, eu espero conseguir pregar, porque eu estou com tanta saudade de você, se você soubesse. Oh, Pai, aleluia. Em nome de Jesus, eu tenho uma palavra de Deus para você hoje. Eu sei que Deus vai falar com você, como falou aí na semana passada, vai trazer vida. Mas antes da palavra, eu quero só dar alguns avisos. Aí tá bom já, obrigado, aleluia. Eu quero só dar alguns avisos bem rápidos, né? O primeiro é que essa semana que se passou foi a semana de nós arrecadarmos os mantimentos, aquilo que precisa para as nossas cestas básicas, aleluia. E eu
eu quero louvar Deus pela sua vida, meu irmão, porque por conta do seu coração de servir, nós podemos fazer como foi feito lá no tabernáculo, né? Não precisa mais oferta, que a gente já tem o suficiente. Então isso é uma grande bênção, uma grande alegria. Essa semana que vai entrar a partir de segunda-feira, vai ser a semana de nós começarmos a entregar, a distribuir essas cestas básicas. Então os líderes, nós vamos entrar em contato com os líderes, viabilizar de alguma forma para que você receba essa cesta básica, e é uma grande bênção, sabe? Antes da palavra ainda eu quero dizer para você, líder de célula, você, meu irmão que está aí na sua casa, minha irmã, nós temos contado cada vez mais com a sua fidelidade, e eu louvo a Deus porque você é fiel. O Senhor tem abençoado você e você tem sido alguém fiel. Sabe, esse tempo de crise nós temos passado e avançado por conta da sua fidelidade. Quero dizer para você que o Senhor se lembra disso. Em nome de Jesus, seja na crise que se passar, o Senhor se lembra da sua fidelidade. Aleluia! Louvado seja Deus, e eu louvo a Deus pela sua vida também, por conta do seu coração. Amém, aleluia, glória a Deus. Se você puder, feche seus olhos, aonde você está, seja aqui ou na sua casa. Aleluia. Eu quero que você peça para que o Senhor fale com você. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Eu sei que o Senhor vai falar ao seu coração, vai trazer ânimo para você. Em nome de Jesus, aleluia. Pai, eu louvo ao Senhor por cada um dos meus irmãos, ó Deus, seja a grande maioria que está em casa, nós poucos que estamos aqui, nós nos sentimos privilegiados, ó Deus, em poder te servir, em buscar a sua presença, em receber e desfrutar da sua vida e da sua glória. Nós te clamamos, fala conosco, ó Deus, traz para nós a luz, traz para nós a vida, traz para nós a unção, que a palavra do Senhor seja viva e eficaz e produza um fruto de transformação sobre nós, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Vai aparecer aí na sua tela um texto. Você que está aqui, ainda pega aí a sua Bíblia, o seu smartphone, o seu tablet, aleluia, e abre aí em Hebreus capítulo 10, no verso 30. Nós vamos projetar aí para você, Hebreus capítulo 10, verso 30, aleluia. Glória a Deus, Santo Espírito. Hebreus capítulo 10, verso 30. Nós estamos falando a respeito de fé. Você sabe que a fé é o combustível para transformar você. Mais cedo eu conversava com uma pessoa, né? E ele falava: pastor, eu tenho passado algumas dificuldades, algumas lutas, e isso é um problema meu, e o que eu preciso? Você precisa de fé. É a fé que tem o poder de transformar a sua vida, é a fé que tem o poder de transformar a sua história. Você precisa da vida de Deus. Em Hebreus capítulo 10, verso 30, que vai aparecer aí na sua tela, a Bíblia diz assim: mas o meu justo viverá pela fé. A versão que eu tenho aqui diz assim: mas o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Aleluia. Veja, esse texto é algo poderoso. Por quê? Porque esse texto nos mostra que a fé, quando ela atua de maneira correta em nós, ela produz vida. Ouça, quero dizer algo para você. De maneira nenhuma desqualificando qualquer diagnóstico médico, seja o que for, mas quero dizer para você, existem doenças que a única cura é a fé. Quero deixar algo claro para você: qualquer doença que você tenha, em que ela seja emocional, em que ela seja voltada para a sua área, não é uma doença, não é um vírus, não é alguma coisa, qualquer um que toque na esfera da sua alma, o que pode curar você é a fé. A fé tem poder de transformar você. A fé tem o poder de mudar a sua vida. Então veja, por que esse texto é tão poderoso e a gente deveria meditar nele? Porque a fé, ela tem poder de trazer vida para você. Então veja, a palavra de Deus diz o quê? O meu justo viverá pela fé. Se você não está vivendo pela fé, então você não está vivendo. Você está passando o seu tempo, você está passando os seus dias. Você precisa viver pela fé. Veja, o alvo do Senhor não é só levar você a viver pela fé de maneira que isso seja só algo que você aplica em você. A palavra de Deus diz que tudo é possível ao que crê.
A Bíblia está dizendo claramente para você, viu, meu irmão, você aí na sua casa, aleluia, que todas as coisas são possíveis se você crer. Eu quero declarar isso na sua vida. Há poder quando você usa a fé de maneira correta. E ouça, essa questão, tudo é possível ao que crê, não é só um eufemismo, não é só uma coisa distante. Veja, quando Jesus falou isso, ele estava dizendo que a parte dele foi completamente feita. Foi completamente cumprida. Significa que as maldições que precisavam já foram quebradas, aleluia, foram quebradas na cruz. Desde que você não tente viver sob a lei, você está em paz. Oh, louvado seja Deus. Sabe a cura que você precisa? Ela foi alcançada na cruz do Calvário. Oh, esse negócio, ele me motiva demais. Esse negócio é muito poderoso, aleluia. Aleluia. Sabe a provisão que você precisa, seja ela financeira, seja ela física, seja a provisão para o seu casamento, foi alcançado na cruz. A cruz alcançou para você. Aleluia. A Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ouça, toda a pressão que poderia ocorrer, acontecer, cair sobre a sua vida, foi lançada na cruz sobre Jesus. Oh, e sabe qual é o seu papel hoje? É crer, é andar por fé, é não andar segundo o que você vê, é andar na base do favor. Aleluia, tudo está disponível para nós que somos filhos. Você é filho, tudo está à disposição. Aleluia, aleluia. Aleluia. Eu já citei esse exemplo algumas vezes, mas eu gosto sempre de citar, porque filhos desfrutam daquilo que é do pai, daquilo que o pai tem. Eu tenho lá um cantinho na minha casa, aleluia, é o meu escritório, é um lugarzinho que quando eu estou em casa, eu fico bastante tempo lá, e às vezes eu saio 1 minuto, quando eu volto é um filho meu sentado na minha cadeira. Oh, Jesus. E ele senta na minha cadeira, e às vezes tem um que põe a mão até atrás, assim como eu gosto de colocar. E uma vez eu estava olhando para isso, falei, meu Deus, mas eu acabei de sair, só fui ali fazer um xixi ali, já voltei, o cara está no meu lugar. E aí o Senhor falou comigo na hora, ele ocupa porque ele é filho. Vou te dizer uma coisa, o meu escritório é no local mais reservado da minha casa. É no meu quarto, é o local que eu tenho acesso, é o local que só quem é de casa tem acesso. Quando alguém de fora vai em casa, eu não levo no quarto. É um local restrito, é um local fechado. Mas por que eles têm acesso? Porque eles são filhos. Assim é com você no trono da graça. Você tem acesso porque você é filho. Você tem acesso pela fé. É a fé que leva você. Aleluia. 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 Enche o seu coração de fé e você vai desfrutar de tudo, sabe? Significa a fé para nós, significa que tudo que eu preciso, desde o meu novo nascimento, até o serviço de Deus, toda a transformação, tudo só vai acontecer na minha vida por intermédio da fé. Aleluia. É por isso que hoje, viu, irmão, aí na sua casa, eu quero compartilhar com você a respeito de 3 fés, 3 momentos de fé que você vai precisar na sua vida, e esses 3 momentos você vai usar em toda a sua história. Eu diria que é a fé como a sua provisão de vida. É a fé que você precisa para alterar a sua história. Veja, tempos de crise, pessoas perdendo emprego, você precisa do quê? Alguns vão dizer, pastor, eu preciso de emprego. Filho, você precisa de fé. Porque se você tiver fé, o Senhor vai suprir todas as suas necessidades. Nada vai faltar para você. Tudo é possível ao que crê. Você vai desfrutar de tudo na esfera da fé. Aleluia, aleluia. Veja, não existe nada na sua vida que possa acontecer que não seja por intermédio da fé. Lá em Mateus capítulo 8, abre aí a sua Bíblia, nós vamos projetar os versículos à medida que eu for lendo. Lá em Mateus capítulo 8, a gente vai encontrar 3 milagres que Jesus realizou. 3 coisas que Jesus fez, 3 circunstâncias. E cada uma dessas circunstâncias vai reportar um tipo de fé específica. Cada um desses milagres aponta para um tipo, eu diria que são níveis de fé. Níveis, tem uma fé um pouquinho menor, tem uma intermediária, e eu diria que tem a fé nível hard, aleluia, que é a fé que nós estamos precisando muitas vezes nesses dias, aleluia. Então a primeira fé que você precisa, o primeiro nível de fé, vamos dizer assim, o nível mais básico, para você iniciar a sua trajetória cristã, você vai precisar dele, é a fé para ser salvo. É a primeira fé. É o primeiro
digamos, tipo de fé que você precisa. É a fé para receber salvação. E isso vai ficar claro lá em Mateus capítulo 8. Nós vamos projetar aí Mateus capítulo 8, verso 1. Aleluia. Louvado seja Deus. Mateus 8, verso 1, a Bíblia diz assim: ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E imediatamente, ouça, levou muito tempo? Não, uma semana. Como eu escuto talvez alguns crentes dizerem, né? É um processo, pastor, levou um processo de transformação. Levou um processo. Não levou processo nenhum, filho. A Bíblia diz que imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Verso 4. Disse-lhe então Jesus: olha, não diga a ninguém, mas vai, mostra-se ao sacerdote e faz a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Aleluia. A Bíblia diz que ele recebeu cura imediatamente. Na hora. Então veja, aqui está o primeiro tipo de fé, o primeiro nível de fé. Eu diria que é a fé do leproso. A Bíblia diz que o Senhor Jesus tocou ele e ele imediatamente ficou limpo da sua lepra. Na Bíblia, lepra aponta para pecado. O leproso, então, nos tempos de Jesus, nos dias de Jesus, ele era alguém que não podia conviver com a sociedade. O leproso, ele não era uma pessoa considerada normal, ele era considerado imundo, impuro. O leproso era banido da sociedade. O leproso não podia congregar, não podia estar com os irmãos dele, não podia estar com a família. Se ele tivesse filhos, se ele fosse leproso desde jovem, ele jamais teria filhos, a não ser que ele tivesse casado com uma outra leprosa, mas isso não era comum, a Bíblia nem cita. Então veja, ele não podia congregar, ele não podia ter comunhão. Nós vivemos dias de isolamento, né? Nem foi um isolamento total. O leproso vivia isolamento a vida inteira. Isolado da sociedade, à margem da sociedade. Ele era literalmente tratado como um marginal. Então veja, ele vivia do lado de fora. Mas agora o leproso veio para Jesus e fala o quê? Senhor, se o Senhor quiser, você pode me curar. Se o Senhor tiver vontade. O que Jesus respondeu? Eu quero, fica limpo. Veja, se a lepra ela aponta para o pecado, o leproso aponta para quem? Para o pecador. E a purificação aponta para o quê? Para o novo nascimento. Então perceba isso. Novo nascimento vem acompanhado do quê? Aí na sua casa? De perdão de pecados. Então ouça, quando Jesus está dizendo que ele foi curado, que eu quero, fica limpo, Jesus está em outras palavras fazendo o quê? Interpreta a palavra. Eu estou perdoando os seus pecados, porque lepra é fruto de pecado. Fica limpo agora em nome de Jesus. Então o primeiro nível de fé, o nível de fé mais básico, é o nível do perdão dos pecados. Isso acontece quando? No momento que você crê com o coração e confessa com a sua boca. A palavra de Deus diz que imediatamente seus pecados são perdoados. Imediatamente a sua lepra se vai. E o Senhor te restitui o direito à vida, o direito à comunhão. A parte mais marcante de um leproso curado é que ele deixava de ser um marginal e passava a comunhão de novo. Ele entrava para dentro da cidade outra vez, ele vivia com a família de novo. A vida dele era imediatamente restaurada. A vida desse leproso foi imediatamente restaurada. Esse negócio é muito poderoso. Não é só o pecado que foi perdoado, ele recebeu vida de novo, ele recebeu comunhão. Oh, aleluia. Nós estamos precisando aplicar essa fé nesses dias, louvado seja Deus, para receber vida, comunhão. Então veja, nesse primeiro nível então, da fé, você recebe purificação, e pela fé você confessa ao Senhor, você se torna aceito. Mas você não é aceito pelo que você faz, você é aceito por Ele. Você vê que Ele pergunta: Senhor, o Senhor quer me curar? Jesus responde o quê? Agora, eu quero te curar, imediatamente. Você sabe por que Jesus podia fazer isso? Porque através dele, a lepra, o pecado, seria vencido na cruz do Calvário. Aleluia. Quando o pecado é vencido na cruz do Calvário, nós voltamos à comunhão. Então veja,
Quando você ministra o evangelho da verdade e as pessoas aceitam a Jesus, você está trazendo elas de volta para a comunhão. Você está trazendo elas de volta para o plano original, para ter comunhão com Deus. Você, meu irmão, que já confessou a Jesus como seu único Senhor e Salvador, você está reconciliado, você voltou para Deus, você voltou do convívio, você saiu do isolamento social e voltou para o convívio. Essa é fé para a salvação. É essa fé. No semestre que vem nós vamos dar muita ênfase na salvação. É essa fé que você vai precisar ministrar. É a fé para ser salvo. Aleluia. Você crê e imediatamente você recebe justiça de Deus e é livre do pecado na hora. Nós vamos projetar aí Hebreus capítulo 10, verso 17. Olha lá o que diz, Hebreus 10, 17. Acrescenta também: de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. A Bíblia está dizendo que ele não vai se lembrar dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ele esqueceu os seus pecados. Eu fico impressionado como tem alguns irmãos que gostam de ficar lembrando dos seus pecados, né? Mas o Senhor já esqueceu os seus pecados, aleluia. No momento em que você crê no Senhor Jesus, você não se relaciona com Ele mais na base do que você faz, você se relaciona na base da fé, na base da obra consumada na cruz. Aleluia! Você não tem que se sentir nada, você não tem que se sentir justo. Uma vez eu orava com um rapaz, foi muito interessante, no encontro é uma graça, aleluia, e eu orava com o irmão confessou a Jesus, o rapaz confessou a Jesus, nasceu de novo, e no final ele veio e falou assim para mim à noite já, quem participou do encontro sabe os momentos à noite, e aí ele cutucou a minha roupa e falou: rapaz, não senti nada de manhã, mas alguma coisa, eu não sei explicar, mudou alguma coisa, mas não senti nada, eu não sei, eu estava esperando uma coisa assim, um negócio, uma coisa física, talvez não teve nada. É isso mesmo, novo nascimento é isso, você não sente nada, mas algo dentro de você é alterado, algo é transformado na sua vida, aleluia. Então veja, o primeiro nível de fé, ele fala em tratar, em lidar com o pecado, entendendo que Jesus se fez justiça em nosso lugar, aleluia. Se você crê, você fica livre da sua lepra, você nasce de novo, você recebe uma nova natureza, você é presenteado com o Espírito, para ter relacionamento com Deus, porque Deus é Espírito. A Bíblia diz que o pecado perde domínio sobre você, porque você assumiu o seu novo estilo de vida com Jesus, aleluia. Assumir um novo estilo de vida livra você da pressão e da opressão do pecado. Oh, Jesus! Aí você fala: pastor, tá bom, mas ninguém, como o rapaz, ele não viu, e o que a gente faz? A prova de que a lepra foi limpa é o texto de Mateus capítulo 8, verso 4, olha o que a Bíblia diz, Mateus 8, verso 4, disse-lhe então Jesus: não digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote, e faze a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Por que mostrar para o sacerdote, pastor? O sacerdote naquele tempo, ele era o oficial religioso. Ele era o cara que ia testar, ia testificar que a lepra tinha sumido. A palavra dele tinha peso aí para declarar que a lepra tinha sumido, que o leproso não tinha mais a doença. Na nova aliança, irmãos, o sacerdote aponta para o Espírito que testifica no nosso coração que nós somos nascidos de Deus, que nós fomos purificados da lepra. Ouça, sempre que o sacerdote fala conosco, ele atesta para você: você é nova criatura, você tem uma nova natureza, você nasceu de novo, a lepra não pode mais separar você de Deus. E o que o Senhor faz com isso? Te traz de volta para comunhão, para fazer parte do corpo. A comunhão traz vida para você, a comunhão traz alegria para você. Por isso eu estimulo você aí na sua casa, não tenha medo, em nome de Jesus. Eu não quero estimular você a ser um irresponsável de jeito nenhum, eu quero estimular você a andar pela fé. Assiste esse vídeo, quando for o próximo culto, chama alguém para estar com você, convida alguém da sua família, talvez um amigo. Não faça isso só porque eu estou pedindo, mas faça crendo. Nós somos justiça de Deus, a graça nos basta, o poder de Deus se aperfeiçoou em nós, nós já fomos purificados. Aleluia, aleluia. Esses dias eu falava com a minha esposa e assim, eu dizia para ela: olha, fique em paz, nós não vamos morrer até que o propósito de Deus se cumpra.
Não vai acontecer nada. A gente pode até pegar uma gripezinha, como diz o nosso irmão, deixa pra lá, não vou entrar nesse assunto não. Pode até ter uma gripezinha, mas você não vai morrer, porque há um propósito. Você só parte daqui quando o propósito terminar. Mas isso não é de maneira natural, isso é pela fé. Você vive pela fé, cumpre o propósito pela fé. Aleluia. Meu irmão, minha irmã, se você ainda não desfruta de uma comunhão plena com o Senhor, você está precisando dessa fé, fé para a salvação. Se nesses dias em que nós ficamos isolados, dias de pandemia, o seu coração esfriou, você não consegue, eu escuto de alguns irmãos, eu não consigo me relacionar com Deus à distância. Mas quem te falou que Deus está à distância? Deus está em você, filho. Você está à distância do prédio. Deus está dentro do seu coração, através do Espírito. Se você não consegue se relacionar com Deus, e essa é a mensagem, essa é a desculpa que vem na sua mente, você precisa dessa fé para a salvação, precisa da fé para se relacionar com Ele. Aleluia, aleluia, aleluia. Faça como aquele leproso, é para Jesus e fala para Ele: Jesus, eu quero ser curado hoje. Creia que Ele pode curar você, Ele pode restaurar a sua fé, Ele pode trazer para a comunhão. Aleluia. Esse é o primeiro nível de fé. O nível mais simples é a fé para você começar. Mas depois que você começou, no seu dia a dia, para caminhar, você vai precisar de uma outra fé. Eu digo que essa é a fé do dia a dia. Então, esse segundo nível de fé que você vai precisar para viver, você vai encontrar Jesus operando ali a partir do versículo 5 de Mateus capítulo 8. Abre aí, projeta, nós vamos projetar Mateus 8, verso 5. Aleluia. Mateus 8, verso 5. A Bíblia diz assim: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. E Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Verso 7. Jesus falou: eu vou lá e vou curar esse seu servo. Eu fico pensando, se Jesus fala que vai na minha casa, eu tenho que arrumar uma Marta, uma Maria, fazer uma comida, alguma coisa, tem que criar algum negócio que ele vai lá na minha casa. Eu tenho que descobrir o que ele gosta de comer, para fazer para ele. Jesus bebia vinho, tem que servir um vinho para ele, não tem que ser qualquer vinho não, tem que ser quase um vinho igual aquele do casamento lá. O cara vai na minha casa, ele vai na minha casa, ele não vai lá só curar alguém e sair. Eu vou servir alguma coisa para ele, eu vou dar um jeito dele ficar lá e ter comunhão com ele. Eu faria isso, talvez você também. Olha o verso 8, o que esse centurião fez? Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas manda apenas com uma palavra e o meu rapaz será curado. Deixa eu te falar uma coisa aqui, viu? Esse centurião, ele era romano. Esse centurião sacrificava para outros deuses. Ele sacrificava para deuses pagãos. Ele não era convertido, ele não tinha nascido de novo. Certamente ele tinha ouvido falar da fama de Jesus. Quando Jesus aparece e diz que vai na casa dele, o que ele usou? De fé. Em outras palavras, o que ele está dizendo? Não precisa ir na minha casa não, Jesus. Eu sei que esse negócio de autoridade, eu sei como que é esse negócio de mandar, eu sei que o Senhor é uma autoridade. A sua palavra vai produzir algo no meu servo. Fala de onde você está, que vai produzir algo no meu servo. Quando ele diz, eu não sou digno, é como se ele estivesse dizendo, eu sacrifico para outros deuses, eu sou romano, eu tenho lá Júpiter, Juno, eu tenho lá Diana, Artemis, ou o que você quiser chamar, eu tenho lá outros deuses. Ele apenas creu. Você não fica incomodado com isso não? Ele creu, nem nascido de novo era, mas ele creu. Verso 9, a Bíblia diz: pois também sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados à minha ordem e digo vai, e este vai, a outro vem e ele vem, ao meu servo faze isto e ele o faz. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei a fé como essa. É como se ele dissesse, nem mesmo entre os nascidos de novo achei uma fé igual desse camarada aí. Que fé que esse cara tem? Que é isso? Que fé sobrenatural? Verso 11, digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Uau!
Impressionante, não é? Olha a fé para o dia a dia que você precisa. Eu vou lá na sua casa, não precisa, eu sei quem você é. Eu sei, eu já ouvi do Senhor. E eu sei que se o Senhor falar, o que o Senhor está falando, vai acontecer. É a fé, mas aí a palavra de Deus diz, em todas as coisas somos mais do que vencedores. Mas aparece um vírus, você fica com medo, trancado na sua casa, achando que você vai ficar doente. Você está precisando dessa fé. Mais uma vez, não quero te estimular a ser responsável. Quero te estimular a exercer fé. Fala de reunir um célula, você fica doido. Como é que pode esse crente ir tudo louco, tá reunindo em célula, ele não seguiu o que está falando, ele não faz o que está falando. Você precisa de fé, você precisa crer. Tudo que está na palavra de Deus diz respeito a você que crê. Se ele falou na Bíblia que você é mais do que vencedor, então você é mais do que vencedor e pronto. E nada vai mudar você disso. Aleluia. Sabe, é muito interessante que o Espírito Santo, para mostrar a salvação, ele usou um judeu leproso. Mas agora, para mostrar que o Espírito Santo ensinar a ter fé para o dia a dia, ele pegou o centurião romano, que nem nascido de novo era. Oh, meu irmão, o que aconteceu com aquele centurião romano? A palavra de Deus diz que ele entendeu que a fé vai movê-lo no dia a dia. Você não é natural, você não vive pelo que você fala, você vive pelo que você crê. Ainda que o que sai da sua boca está no coração, você tem que mudar a sua crença. Muda a sua crença, coloca a sua fé no lugar certo, apoia a sua fé no Senhor, apoia a sua fé em Jesus Cristo. Aleluia. Toma posse das verdades da palavra de Deus, que a palavra de Deus diz que tem para você. Se a Bíblia diz que você é curado, você é curado. Se a Bíblia diz que você pode, você pode. Se a Bíblia diz que você tem, você tem. Se aproprie na base da fé. Não viva de maneira natural, não seja alguém natural, você é da fé. Aleluia. Sabe, esse é o segundo nível de fé. É a fé do início da manhã. É a fé que vai te ajudar no meio da tarde. É a fé que vai te ajudar no final da noite. Veja, mais uma vez eu vou frisar isso para você, porque isso é muito importante. Quando Jesus falou assim para ele, eu vou lá na sua casa e vou curar ele, a resposta dele foi impressionante. Verso 8, Mateus capítulo 8, verso 8. Mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de que entres na minha casa, mas apenas manda, e com uma palavra o meu rapaz será curado. Oh, aleluia. Mais uma vez, é como se ele dissesse, não precisa. Eu sei, eu já ouvi falar de você. Eu já ouvi falar de você. Eu já ouvi falar que você cura. Eu já ouvi falar que você tem poder. Se ouvir falar produziu fé, imagina andar como eu e você andamos. O que vai produzir em nós? Por isso eu quero estimular você, anda com o Senhor. Anda com o Senhor, anda com o Senhor nesses dias. Não deixe seu coração esfriar, não deixe que a distância esfrie você. Aleluia. Sabe, qualquer um de nós ia festejar, ia falar para os amigos. Eu conheço alguns que iam instalar câmera escondida em casa para depois comprovar que Jesus foi lá. Aleluia. Depois eles não vão acreditar em mim, eu tenho que mostrar. Eu tenho que provar que ele foi lá. Sabe, o que ele falou? Eu nem sou digno de você entrar na minha casa. Em outras palavras, sabe o que ele está dizendo? Fala, Jesus, porque o que sai da sua boca, eu sei que acontece. Sabe, o caso aqui não era o servo que foi curado. O caso aqui se diz a fé daquele homem. Sabe, eu te pergunto, o que você está passando nesses dias? O que você precisa? Qual fé que você está precisando para o dia a dia? Talvez é o seu momento de casar e você está precisando de fé. Talvez é o momento de restaurar seu casamento, você vai precisar de fé. Talvez você tenha uma dívida que se arrasta há anos, você vai precisar de fé para pagar. Você fica pensando que você precisa de dinheiro, não é, você precisa de fé, porque o dinheiro o Senhor te dá. Dinheiro Ele manda para você. Sabe, talvez é uma enfermidade, talvez você ficou doente com esse vírus maldito. Pastor, não tem remédio. Tem remédio, vou dizer para você, o remédio é crer. Tudo é possível ao que crê. Aleluia. Talvez é uma depressão que pegou em você. Você está preso, trancado aí na sua casa. Você está com o olhar perdido. Você precisa de fé. Talvez é um vício que tem prendido você. Você precisa de fé. Hoje eu quero liberar fé para você. Fé para a vitória. Para cada um dos momentos. Para cada necessidade que você tem. A Bíblia diz, nem só de pão viverá o homem, mas da palavra. Palavra gera fé.
Pão aponta para esforço. Pão fala do trigo. Pão fala de arar a terra, colher o trigo, amassar para fazer farinha. Você vai misturar o leite, água, fermento que tiver que pôr, vai juntar azeite, vai colocar ovos, a massa vai se transformar. Você vai ter que assar, esperar descansar para que aquilo se torne um pão. Olha quanto trabalho, olha quanto de você está empregado. Produzir pão dá trabalho. A gente vai e compra, né? A produzir dá trabalho. Nos dias de Jesus não dá para comprar o trigo. Eu vou ali na venda do seu Zé comprar um trigo. 1 quilo de farinha de trigo. Traz a dona Benta, né? Não pode fazer propaganda. Traz aquela lá que é mais branquinha, é melhor usar aquela lá. Sabe, não tinha isso. Se ele quisesse o pão, ele ia ter que plantar o trigo, colher, ia ter que amassar, deixar secar, ia ter que trabalhar. Vai ter muito da mão do homem para fazer o pão. Pão está falando de obras humanas. Mas ouça, o que sai da boca fala da graça, fala da unção. O que vai resolver o seu problema não é o que você faz. O que vai resolver o seu problema é o que Deus falou a seu respeito. Essa é a fé que você precisa no dia a dia. Essa é a fé mais importante. Essa é a fé que te faz amadurecer. Essa é a fé que faz você se tornar uma referência. Sabe, quando a fé produzir efeito na sua vida, seus vizinhos vão começar a falar, seus parentes, seus amigos: nossa, o mundo está acabando, você está em paz? Você diz: eu estou em paz, seguro o voo com o meu Senhor, aleluia. Tem uma música antiga que fala isso, né? Música antiga, aleluia. Eu não sei cantar música antiga dessa, depois o David lembra aí, me ajuda, aleluia. Veja, é a fé para o dia a dia que vai te amadurecer. Oh, meu irmão, em nome de Jesus, é como o navio à noite, naquela penumbra da noite, navegando ali com o auxílio das estrelas, mas naquele dia está nublado, e ele está à deriva, até que lá longe ele encontra o farol brilhando. O farol é a luz que brilha, a luz traz direção. Eu profetizo na sua casa, e você que está aqui, você é o farol que brilha, você é o farol que traz a luz e a direção. As pessoas vão olhar para você e receber luz, vida e direção em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Mas ouça, você não é, ouça, algo que precisa ficar muito claro. Óbvio que todas as vezes que você precisar, Deus vai socorrer você, porque você é filho. Mas você não foi chamado para viver de socorro em socorro. Você foi chamado para viver de fé em fé. Todo dia você precisa ativar a sua fé. Você vai passar por meio das circunstâncias pela fé. Pela fé você vai sobreviver. Pela fé você vai aplicar no seu coração e vai ser transformado. Pela fé você vai declarar: eu estou vivendo, vencendo, e a graça me basta. E não importa o momento, não importa a circunstância, eu ativo a minha fé. O justo vive pela fé. A obra é exclusivamente da fé. Aleluia. Aleluia. Eu tenho conversado com muitos irmãos, pastores de outras igrejas, líderes, e é unânime, muitas pessoas preocupadas com as células, preocupadas como as coisas vão funcionar, porque distância, essas coisas à distância esfria o coração. É verdade, esfria o coração. É por isso que eu quero dizer para você, você precisa de fé todo dia da sua vida. Aleluia, aleluia. Você precisa de fé para ser marcado, transformado, fé para ser impactado. Você precisa da fé. É a fé que transforma você. Oh, Espírito Santo. E por fim, nós vamos orar daqui a pouco, mas a terceiro nível de fé que eu quero falar, que é uma fé que nós todos que estamos aqui precisamos aplicar. Você na sua casa tem que aplicar, principalmente você que é líder de célula, você precisa aplicar essa fé na sua vida, senão você não vai conseguir, você não vai dar conta, as pressões vão parar você. É a fé para o ministério, é a fé para cumprir o seu chamado. Sabe, uma das coisas muito importantes que você precisa descobrir é que você tem um propósito. Deus formou você com um propósito. Esses dias eu conversava com a minha esposa, nós estamos no meio do curso de criação de filhos. Foi compartilhado essa semana a aula número 4 para os irmãos que estão fazendo assistirem. Eu dizia para ela: olha, eu tenho ganhado cada vez mais revelação de que eu não estou criando filho. Eu estou formando homens que serão homens de Deus. Homens que vão pegar no arado e que não vão desistir jamais. Homens que são forjados com caráter, no ferro, no fogo, que a pressão não abala.
que a pressão não abate, que não fica triste diante de qualquer circunstância, que até fica triste, mas que não se abala emocionalmente. Homens, eu não estou criando uma moça, uma filha, eu estou criando uma mulher de Deus, valorosa, com um propósito. Eu penso um pouco nisso porque me dá dor no coração, aleluia. Mas o camarada que casar com a minha filha vai ser muito beneficiado, vai viver muito bem, louvado seja Deus. Mas ouça, e todos os dias que eu penso nisso, eu lembro, eu tenho um propósito como pai. E é isso que me motiva. Você sabe por que muitas pessoas têm desistido? Porque não vem propósito. Sabe por que muitas pessoas não querem liderar célula? Porque não vem propósito. Se tornaram naturais, se acostumaram com as coisas e perderam o propósito. Entra, traz o propósito para a sua vida. Pastor, como que eu trago o propósito na minha vida? Eu vou falar mais de propósito em outros cultos, mas eu trago pela fé. Então veja, a primeira fé é a fé do leproso. A fé do leproso é a fé para purificação, é a fé para ser salvo. A segunda fé que nós falamos é aquela que eu preciso para o meu dia a dia. Eu venço as minhas guerras, crendo e aplicando a fé na minha casa, em cada uma das situações que se levantam contra mim. Mas o terceiro tipo de fé é a fé que nos tira do isolamento. É a fé que nos faz funcionar. É a fé que encerra a quarentena espiritual dentro de nós. Você sabe que nesses dias tem irmãos que entraram em 2 quarentenas. Ele se trancou dentro de casa e se isolou de Deus. É uma quarentena espiritual. Você precisa de uma fé para sair dessa, para exercer seu ministério. Projeta aí na tela Mateus capítulo 8, verso 14. Abre aí você que está aqui, Mateus 8, 14. Aleluia. Eu sinto que hoje Deus vai despertar você. Você que já lidera, hoje Deus vai aquecer seu coração. Vai aquecer, você vai sair com a chama queimando dentro de você. Hoje você vai sair daqui diferente. Aí na sua casa você vai terminar esse culto diferente. Algo vai queimar em você. Eu profetizo aí na sua casa. Você vai ligar para o seu líder no desejo de servir essa obra. Não é a obra da igreja videira, é a obra do Senhor Jesus. Mateus capítulo 8 verso 14 diz: tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Aleluia, aleluia. Esse terceiro milagre, ele vai revelar para nós um terceiro nível de fé que nós vamos precisar no meio das pressões. Então veja, Jesus ele entrou ali na casa de Pedro, e a sogra de Pedro, a Bíblia diz que ela estava acamada com febre, ela estava doente. Você sabe que a febre tem esse poder, né? A febre tem o poder de parar a gente, a febre tem o poder de trazer procrastinação. Quando você está com febre, você perde as forças, você perde a vontade de fazer. Eu nunca vi alguém com febre correr uma maratona. Não consegue. Você não tem força para nada. Quando você tem febre, a única opção que você tem é ficar deitado numa cama. A única coisa que você mais quer, ainda que alguns se recusam a ficar deitado, a única coisa que você pode realmente fazer é deitar. Talvez tomar um antitérmico, mas é parar. A febre para. A febre impossibilita. Veja, muitas vezes a causa da nossa instabilidade emocional, muitas vezes o medo causa instabilidade emocional. A febre, causa essa instabilidade emocional, causa um cansaço. Muitas vezes a febre aponta para essa decepção. A decepção te faz parar. A decepção faz você procrastinar. É como se você estivesse com febre. Tudo que você vai fazer com febre, você empurra para depois. Você não faz. Você tem que fazer alguma coisa, mas agora eu estou com febre, eu não vou fazer agora, depois eu faço. Tudo que você tem que fazer é adiado quando você tem febre. Causa cansaço, causa pressão, causa a procrastinação. Você até quer se levantar, você até quer fazer, quer cumprir seu ministério. Você quer até cumprir o seu chamado. Mas a febre, ela aponta para o desânimo. A febre traz desânimo. A febre não deixa você operar o seu chamado. Sabe, a febre aqui está apontando para aquela letargia, para aquele cansaço, para aquilo que te para o desânimo. Culto online, de novo, desânimo. De novo, desânimo.
Eu não quero fazer, não estou mais com vontade. Perdi a vontade. Se perdi a vontade, é a febre. A febre está parando. A febre para. Sabe, a febre ela tem esse poder. Febre produz desânimo. A febre não deixa você operar o seu chamado. A febre torna pessoas inativas. A febre tira as pessoas da liderança. A febre mostra para as pessoas o que ela pode fazer. Quando ela olha o que pode fazer, ela conclui que não pode fazer nada, então ela para. Muitos irmãos estão vivendo assim, muitos estão parados. Você talvez nunca liderou uma célula, mas já tem febre só de pensar em liderar. Eu vou liderar a célula, o que vai ser? E se ninguém for na minha célula? Eu já tive esse pensamento algumas vezes também. Precisei tomar um antitérmico espiritual para vencer a febre, aleluia. Sabe? Você sabe que a presença do Senhor é o melhor lugar para você. Mas a febre impede você de ser útil na obra. Impede você de desenvolver seu chamado. Só que a sogra de Pedro, que estava com febre, ela foi surpreendida com a visita de Jesus. Jesus apareceu lá. A Bíblia diz que Jesus tomou ela pela mão. E é interessante que nesse milagre, você não vê Jesus falando nada. Não tem nada, ele não fala nada. Ele vai lá, pega na mão dela, ela levanta e a febre deixa. Ouça algo que eu quero dizer para você. Você sabe o que aconteceu? A Bíblia diz, sabe o que aconteceu assim que a fé deixou a sogra de Pedro? A Bíblia diz que ela se levantou e passou a servi-lo. Quando a febre deixa você, você não tem outra vontade a não ser servir ao Senhor. Você sabe que esses dias de isolamento produziu muita febre em alguns irmãos. Produziu febre. Talvez produziu febre em você que está me ouvindo. O isolamento fez você parar literalmente. Eu conversava com os discipuladores, existem irmãos que não entram na célula online. Se você não entra numa célula que você não precisa nem sair de casa, como é que você vai entrar numa célula quando tem que sair de casa? Se você não entra numa célula que você é só apertar o botão do seu celular, se estiver chovendo então, você não vai sair de casa. Isso é febre, filho, isso para você, isso paralisa você, isso faz você ficar olhando para as coisas ao redor, ficar olhando para os irmãos ao seu redor produz febre em você. Se você está servindo ou fazendo para alguém ver você, realmente nesses dias de pandemia você vai parar, porque ninguém está te vendo. Não dá para te ver, não dá para saber, não dá para saber como está. Não estou dizendo que a gente acha isso legal, não, pelo contrário. Estou dizendo para você que você tem que vencer a febre espiritual que tomou conta da vida de alguns. A febre quando deixou a sogra de Pedro, e imediatamente, Mateus capítulo 8, verso 15, abre aí mais uma vez se acreditar em mim. Mateus 8,15. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. E ela se levantou e passou a servi-lo. A febre deixa você muito tempo na cama. Deixa você parado. Deixa você enfraquecido. Oh, meu irmão, mas a febre sai da sua vida. Quando a febre sai da sua vida, a primeira coisa que você faz é servir ao Senhor. Hoje eu quero orar por você, para o Senhor ativar você e toda a febre deixar a sua vida, para você servir ao Senhor. Nós vamos enviar esse vídeo para o máximo de pessoas que nós conseguimos. Nós vamos mandar para um monte de gente, um monte de crente que talvez está com febre, um monte de ímpio que nem nasceu de novo e está cheio de febre. A febre vai deixar você, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Sabe, todo aquele que ele está com febre, todo aquele que está ardendo em febre, ele vive desencorajado, ele vive desanimado, ele vive paralisado, ele vive deitado, ele não se levanta, mas em nome do Senhor Jesus, hoje Cristo visita a sua casa, toma você pela mão, tira você da febre, você levanta e serve a Jesus hoje. Pastor, mas está à distância, tá? A pandemia não me importa. Sirva Jesus hoje. O Senhor toma você pela mão e a febre cede em nome de Jesus. Líderes se levantarão para servir, discipuladores se levantarão para servir, homens de Deus se levantarão nesses dias com a mensagem da cruz para servi-lo. Oh, essa é a guerra, Você não está numa guerra contra um vírus, você está numa guerra espiritual, que tenta minar a sua fé, que tenta parar você. Sabe o que é mais legal na guerra? Não tem guerra, negócio de guerra sozinha, só em filme. Não tem guerra sozinho, guerra se faz com o corpo. A nossa guerra não é espiritual. Mas eu não consigo estar no corpo, então entra na esfera da fé com os irmãos. Eu quero estimular você, líder de célula. Marca horário para orar com a sua célula. Marca horário.
Vamos lá, vamos orar todo mundo. É quando? Não vamos orar então segunda-feira, meia-noite, domingo meia-noite, terça meia-noite, terça de manhã. Ah, pastor, mas amanhã eu acordo cedo. Oh, a febre deixou você, meu irmão. Encheu seu coração de fé. Aleluia. Você vê filme de madrugada, você consegue orar de madrugada também? Fique em paz, você dá conta. Você tem tempo para série, você tem tempo para orar também, querido. Fica tranquilo, precisa só demonstrar vontade e o Senhor vai encher você de fé. Aleluia, aleluia. Sabe, a guerra você não faz sozinho. Guerra você faz em conjunto, guerra você faz no corpo. Ouça, a palavra de Deus diz que Deus é o Rei dos Reis. Jesus, melhor dizendo, é o Rei dos Reis. Guerra não é lugar de plebeu, guerra é lugar de reis. Guerra não é lugar de abatimento. Guerra é lugar de um exército que avança. O lugar onde Deus quer você, batalhando pela sua fé, é Ele à sua frente, é Ele andando à sua frente, é Ele trazendo a vitória, é Ele gritando para você. Aleluia. Veja, na cultura de Israel, no aramaico hebraico, eles têm lá duas palavras que elas são importantes, a gente precisa entender. E são palavras que vão trazer algo para nós. São duas, a palavra aharai e kadma. Aharai é uma palavra hebraica que ela era gritada, ela era dita, ela era pronunciada pelos reis quando eles saíam à frente da batalha. Ele formava aquele exército, já viu aqueles filmes antigos, medievais? E ele formava aquele exército, e o exército de Israel estava lá, e o rei montado no cavalo andando na frente do exército. Até que ele gritava lá, Aharai! E quando ele gritava isso, o exército saía correndo. É como se ele dissesse, atacar! E o exército se posicionava. Ouça, é enviar o exército e ir junto. Mas quando ele enviava o exército e ele não ia à luta, ele gritava, Kadma! Kadma quer dizer, você pode ir, você vai. Eu não vou, mas você vai. É quando ele ficava no palácio. Foi exatamente o que aconteceu com Davi. Quando Davi enviou os exércitos e ficou no palácio. E foi lá subir naquela sacada do palácio. E ele viu aquela mulher de longe, belíssima, se banhando, linda mulher. E aí o final da história você conhece, você viu que aquilo foi a queda de Davi. Ele ficou em casa, trancado, isolado, sozinho. E ele mandou o exército ir, mas ele não foi. Pastor, por que você está dizendo? Esse é tempo de nós nos levantarmos, nós gritarmos bem alto, Aharai, eu estou indo, vamos comigo também, eu estou indo como exército, e eu vou produzir algo vai acontecer, eu não aceito mais como está, a letargia eu não aceito. Oh, Deus chamou você, aquece o seu coração, há um borbulhar, há um ferver dentro de você. Nós vamos entrar numa batalha, é uma batalha espiritual, aliás nós nem saímos dela, talvez a gente parou, não se deu conta por alguns minutos. Aharai, cresce no seu coração a vida nesses dias em nome de Jesus, desperta você. Oh, aleluia, que a febre deixe você, para você gritar, Aharai. É dias de servir ao Senhor, é dias de servi-lo com o coração. Aleluia, a febre anuncia infecção, querido. A febre está só anunciando, não é isso, Silas? Ela só anuncia que tem um problema maior, tem uma coisa maior. A febre em si não é enfermidade. A febre está indicando que há uma enfermidade, a febre está indicando que há alguma coisa errada. E o que essa febre se reflete aí no termo do Espírito? É como se um inconformismo nascesse dentro de você. É como se alguma coisa começasse a dizer dentro de você, ô filho, está na hora de você fazer alguma outra coisa. Está na hora de você entrar em outra dimensão. Está na hora de você fazer. Essa febre está parando você. Essa febre está retardando o chamado na sua vida. Essa febre está retardando o cumprimento do chamado em você. Levanta agora. Levanta e anda em nome de Jesus. Oh, levanta e anda em nome de Jesus, levanta e anda. Levanta e anda. Mandaram você ficar dentro de casa. Ok, siga conforme você sente a vontade de seguir. Mas a mim importa servir a Deus e não aos homens.
A mim importa a glória de Deus e não dos homens. Mas você vai ser preso, paciência, louvado seja Deus. A mim importa a glória de Deus e não dos homens. Eu quero a glória do Senhor. Eu não quero a febre me prendendo mais dentro de casa, me trancando com medo, paralisado. O medo é um espírito. Vence o medo em nome de Jesus. A fé vence o medo em nome de Jesus. A palavra de Deus diz que para você não foi dado o espírito do medo, mas foi dado a intrepidez. Você é intrépido. Você abre a boca e as pessoas olham para você. Você é um líder. Diante de Deus a timidez se vai, a crise se vai, o medo se vai, a febre vai em nome de Jesus. Não cede para a febre, não cede para ela em nome de Jesus Cristo. Luta com a febre que tem prendido você. Pastor, mas meu marido, que meu marido, irmã? Que meu marido, o que você está falando? É algo muito maior do que seu marido. A minha esposa é algo muito maior do que a sua esposa. É um propósito. Se o seu propósito era só ter uma esposa, depois que você tiver ela, você pode morrer e ir para o céu, porque você cumpriu. Tem alguns irmãos que o propósito dele é só ter um apartamento. Ele compra um apartamento, no outro dia ele já pode morrer, já cumpriu o propósito. Eu não sei você, mas eu profetizei que se Jesus não voltar antes, ele está voltando. Mas como eu não sei o dia e nem a hora, volta logo Jesus, está difícil aqui, Maranata. Mas veja, enquanto ele não volta, eu vou seguindo a vida. Se ele não voltar por enquanto eu nem meu tempo agora, eu vou morrer com 90 anos. E lá na minha lápide eu espero escrito, aqui jaz o pastor Tiago, e ele levou para ele com o céu uma multidão de pessoas. Eu vou te dizer uma coisa, é isso que me motiva a continuar. Esses dias atrás eu falava com a minha esposa, e eu gosto de política, infelizmente, coisa horrível na minha vida isso. E eu estava lá vendo coisas de políticas, e ela do meu lado, eu falei para ela, puxa vida, eu estou meio mal, porque deu tudo errado. Isso aqui deu tudo errado. Assim, tudo errado. Eu quase, acho que eu entrei uns 10 minutos em depressão. E eu falei, mas deu tudo errado isso aqui não tem nada certo, não dá certo nada, tudo que eles fazem está tudo errado, eles acabam com a gente. Até que eu me lembrei de uma frase que eu ouvi do nosso pastor Luiz, eu não estou aqui para mudar o mundo, eu estou aqui para partir do mundo, eu vou levar o máximo de gente comigo. O meu espírito se animou de novo, eu falei, aleluia, aleluia. Você sabe o que era olhar para aquela política? Para mim, era febre, estava produzindo febre, estava me fazendo parar. Vontade de parar, isso aqui não deu certo, isso aqui deu tudo errado. Eu não quero mais brincar disso aqui não, quero ir embora. Eu continuo querendo ir embora, mas eu quero levar o máximo de gente comigo. Em nome de Jesus. Eu vou dizer algo para você. Deus, espero que você me entenda e me interprete bem. Se não me interpretar bem também, paciência. Senhor, me ajude. Eu estou aqui para ajudar você, irmão da Videira Jundiaí, a cumprir seu propósito. Eu fui chamado por Deus para despertar o seu potencial, para cumprir o seu propósito. Eu não pego no seu pé, eu não tenho essa vontade, eu quero que você cumpra seu propósito. Se eu chegar lá na glória, estiver lá na fila do céu, chamarem o seu nome e falarem para você, servo bom e fiel, eu vou olhar e falar, valeu a pena cumprir meu propósito também, aleluia. Não sei se você entende o que eu quero dizer, aleluia, aleluia, aleluia. Sabe, quando Jesus cura a febre, ele não está simplesmente dando um antitérmico para trazer um alívio momentâneo. Ele está curando a causa que parou essa pessoa. A causa que deixou essa pessoa trancada. Quando a febre deixa você, significa que a infecção foi vencida. Aleluia. Veja, hoje você precisa se levantar novamente para servir ao Senhor. Você já usou a fé para ser salvo, você tem usado a fé para o dia a dia, agora você precisa de uma fé para servir ao Senhor, uma fé que não vai fazer você olhar para as pessoas. Para de olhar para as pessoas, irmãos, nós somos homens, nós pisamos na bola, nós falamos coisas, depois a gente se arrepende. Viu, irmã amada, você ainda olha para o seu marido e fica chateado com o que ele fala? Para de olhar para ele, serve a Jesus. Meu irmão, você ainda fica... Esses dias eu conversava com o irmão e ele... Estou muito triste com o que ela falou para mim. Me deu até um negócio na hora. Eu falei, Deus, me ajuda. Como é que eu vou dizer para ele que ele não pode ficar tão triste assim, só porque a esposa dele falou algo para ele, ele ficou tão parado assim? Se a sua esposa falar algo para você e te para, vence a febre, irmão. Essa é a febre, nós somos homens adultos, homens voltados para o evangelho, para a graça. Nós temos um propósito maior, tem algo maior em nome de Jesus Cristo. Vence a febre, o Senhor chamou você para vencer a febre. Deus vai recolocar você nesses dias novamente no ministério, para você cumprir seu chamado, para você cumprir aquele que te chamou, para você agradar aquele que te chamou. Não importa agradar aos homens e sim a Deus.
Aleluia. Nós vamos orar. Eu quero finalizar. Aleluia. Louvado seja Deus. Há 3 níveis de fé que elas vão servir para a sua vida. Como eu te falei, tem a fé para ser salvo, tem a fé do leproso e tem a fé do seu dia a dia. A fé do dia a dia é a fé que curou ali a sogra de Pedro. Sabe, esses 3 tipos de fé, elas vão nos ajudar a posicionar, a avançar. Aleluia. Sabe, esses 3 níveis de fé, eles vão produzir algo em você. Se você ainda não é salvo, você precisa da fé para a salvação. Como aquele leproso. Sabe, a fé para pedir para o Senhor: Senhor, me purifica. E crê que Ele te purifica. Aleluia. Você que está vivendo circunstâncias adversas, pressões adversas, está com medo, você até é salvo já, mas está com medo da doença, está com medo de perder o emprego, está com medo da crise financeira, está com medo de morrer, está com medo, você ficou doente, está com medo. Aleluia. Se você tem isso, você precisa da fé do centurião, da fé que traz cura para a sua casa, da fé que traz provisão financeira, da fé que resolve as necessidades de maneira imediata. Você precisa dessa fé para o dia a dia. Você precisa aprender a viver todos os dias pela fé. Não é só um dia pela fé, é todos os dias pela fé. Não é um dia de maneira natural e um dia pela fé, é uma constância pela fé. Não é viver pela alma, é viver pela fé. Como foi falado semana passada, não é viver pelo seu coração, é viver pela fé. Tudo o que você precisa vai ser resolvido na base da fé. Outro dia eu assistia a um programa e levaram um médico famoso, não vou falar o nome dele porque depois ele me processa, um médico bem famoso, e ele falou assim: fé não existe, existe ciência. Eu olhei para aquilo e falei: esse cara é muito natural, ele não sabe que a fé inventou até a ciência, transformou todas as coisas. Você precisa da fé que transforma. Aleluia. E por fim, aquele que desanimou, aquele que procrastinou, ele precisa da fé como a sogra de Pedro, para retornar ao ministério e para retornar ao chamado. Eu quero orar por você. Quero orar por você. Ô, Williams está aí? Toca aqui para mim, Williams. Aleluia. David, você mutou o teclado? Você mutou, separa, libera ele aí para nós. Ô, Espírito Santo, nós vamos orar agora. Onde você está, aí na sua casa, os poucos irmãos que estão aqui, daqui a pouco nós vamos tomar a ceia. Aí na sua casa também nós vamos tomar a ceia, aleluia. Nós vamos orar e você vai falar para ele que fé que você está precisando. Que fé? Qual é a fé? Qual é o nível da fé que você está? Alguns estão no nível mais baixo, não se sinta depreciado por isso não. Se sinta mal não. Às vezes você olha e fala: nossa pastor, eu não tenho fé nem para ser salvo. Aí você fica mal, não fica. Opera a fé em você. Fala para ele: Jesus, eu quero a tua fé. Porque não é de maneira natural, é espiritual. Não é pelo que você faz, é por crer. Hoje, daqui a pouquinho, antes da ceia, ou melhor, depois da ceia, eu vou fazer uma oração. Você que está me ouvindo aí da sua casa, que talvez você nunca fez essa oração, depois de fazer essa oração e crer no que você vai falar, imediatamente você pode receber a fé do leproso e ser transformado e nascer de novo, encontrar a vida onde talvez não existia. Oh Espírito Santo, feche seus olhos. Onde você está aí na sua casa, se você puder ficar de pé, os irmãos que estiverem aqui, fiquem em pé também. Fala para ele: Jesus, oh Deus, eu quero fé. Fala para ele que fé que você está precisando. É fé para ser salvo? É fé para o dia a dia? É fé para retornar ao ministério, para retomar a paixão? É a fé que consome você de novo? É a fé que te dá alegria de servir? Eu me sinto privilegiado, eu amo o que eu faço. Eu não poderia fazer qualquer outra coisa, eu fui chamado para isso. Eu tenho tanta alegria de fazer o que eu faço. Eu tenho tanta alegria quando eu olho para esse lugar, imagino o dia que esse maldita dessa pandemia terminar e nós estivermos todos aqui buscando a Deus. Eu amo isso aqui, me motiva a viver. Mas eu encontrei a febre e me deixou. Que a febre deixe você nesses dias também. Erga suas mãos onde você está, aí na sua casa, e comece a falar para ele: Jesus, eu quero sua vida, eu quero sua fé. Que a febre deixe a minha vida, Jesus. Que a febre retroceda na minha vida. Dá uma fé para mim no dia a dia. Oh, meu irmão, Senhor, enche você de fé.
O Senhor, o ouvir, enche o seu coração de fé. Fala para Ele: Jesus, eu quero desfrutar da palavra, ouvir a palavra para receber fé. Fé para o meu dia a dia. Fé para crer que vai restaurar o meu casamento. O Senhor vai restaurar o seu casamento. O Senhor vai restaurar os seus filhos. O Senhor vai trazer alegria para você de novo, minha irmã, meu irmão. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito me incomoda. Você está aí na sua casa, você está chateado por causa dos seus filhos, por causa das coisas que eles fizeram. O Senhor te dá alegria de novo, alegria de enxergar que a cura vem dEle, que a graça vem dEle, que o mover vem dEle. Espírito Santo, Espírito Santo, nós desfrutamos da fé novamente, nós desfrutamos do favor novamente, nós desfrutamos da graça. Oh Espírito, nós desfrutamos da graça. Fala com o Senhor alguns minutos. Eu quero que você fale com Ele alguns minutos. Diz para Ele: eu encho meu coração de fé nesses dias, fé para romper, fé para vencer. Aleluia, aleluia. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito de Deus, Espírito de Deus, nós buscamos o Senhor. Só o Senhor pode transformar a nossa história. Só o Senhor pode mudar a nossa vida. Só o Senhor. Só o Senhor pode trazer alegria de viver. Só o Senhor pode trazer alegria de servir a esse Deus que transforma, servir a esse Deus que muda tudo. Nós não olhamos para os homens, nós não olhamos para as falhas dos homens, os nossos olhos estão postos em Ti. Nós não olhamos para os nossos governantes, para os homens naturais, os nossos olhos estão postos em Ti. Nós não olhamos nem para nós mesmos, os nossos olhos estão postos em Ti, Jesus. Aleluia, aleluia. Eu quero te abençoar, aonde você está, aqui na sua casa. Daqui a pouco nós vamos tomar a ceia. Aleluia, aleluia. Quero abençoar você. Quero que você estenda a sua mão assim como quem vai receber algo, em nome de Jesus, como se algo fosse jogado e você fosse pegar ele, algo muito grande. Senhor, em nome de Jesus, eu sei que não adianta a gente orar para ter fé, porque fé vem por ouvir. Eu oro para que a fé que há dentro dos seus filhos nesses dias seja ativada, Senhor. Seja fé para cada circunstância, para qualquer circunstância, seja para ser salvo, seja para o dia a dia, seja para retomar o ministério, para retomar a alegria de servir. Arai! Nós vamos em frente, nós avançamos para cumprir um propósito. Não é qualquer circunstância, problema pequeno ou grande que nos para, é a graça que opera em nós. Opera em nós a graça, opera em nós aí na sua casa. Eu encho a sua casa com a unção e a graça. Eu declaro cada canto da sua casa sendo pautado com a glória e a graça nesse culto online. Cada vida do Espírito movendo em você. Move, Espírito, em nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Move sobre nós, Espírito. Aleluia. Nós vamos selar esse momento tomando ceia agora. Pega aí na sua casa, os irmãos que estão aqui, vai lá no fundo, pega a ceia ali você, em nome de Jesus, de maneira aqui organizada. Não são muitos aqui, mas pega a ceia ali, os irmãos vão estar ali ajudando. Aleluia. Louvado seja Deus. Traz aqui para mim. Aleluia, aleluia, aleluia. Espera aí. Oh Espírito, 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 Espírito Santo, aleluia, aleluia. Prepara aí a ceia na sua casa. Oh Espírito Santo de Deus, nós te louvamos, Espírito Santo. Nós exaltamos o teu santo nome. Tu és tudo que nós precisamos, Jesus. Tu és tudo para nós. Tu és a razão da nossa vida. Tu és a razão da nossa história. Tu és a nossa razão de viver. Tu és o nosso Pai da glória. Tu és o nosso Senhor. Tu és o único Senhor e Salvador. Tudo que nós fazemos tem que ser para o Senhor e para a sua glória. A nossa motivação é o Senhor e a sua glória. A nossa motivação é buscar a sua presença, Jesus. Move a sua presença aqui. Aleluia, aleluia,
Aleluia, aleluia. Oh Espírito, nós vamos projetar aí na sua tela 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Pega o pão, pega ele na sua mão assim, e tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Jesus, obrigado pelaquela cruz. Eu te dou graças, Senhor, porque aquela cruz nos deu acesso, aquela cruz nos aproximou, aquela cruz nos trouxe de volta, aquela cruz foi a forma do Senhor nos amar, sem baixar o seu padrão de santidade, sem abrir mão de uma glória que o Senhor recebeu sobrenatural. O Senhor abriu mão da glória em estar lá, mas se fez homem por amor. Obrigado pela sua cruz, Jesus. Agradece a Ele, fala para Ele: obrigado, Jesus, obrigado pelo seu amor, o grande amor que o Senhor nos amou. O Senhor me fez filho amado. O Senhor me deu uma vida. A palavra de Deus diz que Ele nos deu uma vida quando nós estávamos mortos. Aleluia, aleluia. Verso 25: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice. Pega o cálice aí, dizendo: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Verso 27: por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue. Ouça, verso 28, vou ler 28, a Bíblia diz: examine-se pois o homem a si mesmo, assim coma do pão e beba do cálice, porque quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Você sabe o que a Bíblia está dizendo para você examinar aqui? Não é examinar você para procurar se tem pecado em você. Se você fizer isso, nem precisa fazer isso, a gente já sabe. Mas é examinar se você discerniu que lugar do corpo você está. Se você não discerniu ainda, eu quero contar para você: você está no lugar do filho amado. Você está no lugar do que foi escolhido. Você está no lugar daquele que foi perdoado. A cruz te perdoou. Em nome de Jesus, segue o seu cálice. Senhor, obrigado pelo seu sangue. Sangue derramado naquela cruz. Sangue que nos perdoou. Sangue que nos deu vida. Sangue que nos fez salvos pela graça. Pela graça nós somos salvos. Pai, nós discernimos o corpo, discernimos que nós fazemos parte do corpo, que nós somos amados, guardados, que o sangue do Senhor transforma a nossa vida e a nossa história, em nome de Jesus. Aleluia. Coma do pão, beba do cálice aí. Aleluia. Aleluia, aleluia. Eu te abençoo. Eu declaro sobre você a graça de Jesus. Eu declaro que as doces consolações do Espírito tomam conta da sua vida. Eu declaro que a febre deixa você, e você se levanta da cama para avançar, para cumprir um propósito, para fazer a diferença, para transformar, não uma sociedade caída, mas para povoar o céu, para trazer os filhos de volta para casa. O Senhor abençoa a sua semana, libera favor para você. O Senhor te faz mais próspero do que as pessoas ao seu redor, em nome de Jesus. Aleluia. Um beijo no seu coração. Que a graça e a paz do Senhor Jesus repouse sobre a sua vida e que o Espírito Santo transforme você e conduza você em juízo, em nome de Jesus. Amém. Aleluia.